Deus abençoe cada irmão nesta noite. Vamos ficar em pé. Vamos começar cantando este hino. Quantos querem que o Senhor renove suas vidas? Quantos precisam? Todos precisamos, né? Vamos inclinar nossas frontes, com os olhos fechados. Direcionar nossa mente, nosso coração ao Senhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Vamos de novo do início. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso precioso Pai Celestial, acabamos de cantar, Senhor, pedindo que Tu venhas encher o vaso, Pai. Que o mundo, este mundo nos suga as forças, Pai. A semana é pesada, por mais que o Senhor esteja ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Pai. Por isso precisamos encher o vaso mais uma vez, Pai, neste final de semana, neste culto, recarregar nossas baterias, Pai. Precisamos, Pai, que por onde nós andar, Pai, o Senhor ande conosco, Senhor. Precisamos que Tu venha mudar os nossos pensamentos. Às vezes nós
estamos tão envolvidos com as coisas, Pai, e acaba que o céu parece que fica longe. Mas, Senhor, Tu não estás longe, Pai. Tu estás acerca de nós, Pai, ao redor, Pai, cuidando para que nós não seja devorado pelo inimigo, Pai. Por isso precisamos renovar nossas forças, renovar o propósito, que o Senhor renove em nós a alegria da salvação, Senhor, um renovo de alma, de corpo, de espírito, Pai, que precisamos um renovo na saúde, nas forças, Pai, porque enquanto caminhamos, Senhor, nós precisamos forças, Senhor. E neste culto nós viemos buscar forças, Senhor. O Senhor disse para aquela mulher no poço que a água que ela iria beber, então nunca mais ela teria sede, Pai. Viemos buscar essa água, Pai. E precisamos que o Senhor sacie a nossa sede, Pai. Somente o Senhor pode saciar a sede que o mundo não sacia, Pai. As diversões, as ocupações do mundo, elas apenas cauterizam ali, Senhor, mas elas não podem, Pai, satisfazer, Pai, aquele clamor que nós temos pelo Senhor, Pai. É um lugarzinho que o Senhor fez, Pai, para que o Senhor morasse em nós, Pai. Então venha, Pai, renovar nossos corações, perdoa os nossos pecados, Pai, muitas falhas que cometemos diante de Ti, Senhor. Cubra, Senhor, com Teu sangue os Teus filhos, Pai, a cada um, Senhor. Blinda nossas mentes agora, Senhor, quando vamos cantar, quando vamos ouvir a pregação também, para que nada lá de fora atrapalhe o Teu falar, Pai, porque os hinos são o Teu falar também, Senhor, aqui, Senhor. A pregação é o Teu falar, Pai. Usa o pastor nessa noite grandemente, que ele venha com aquele bálsamo, Senhor, que precisamos, aquela comida forte que precisamos, como o Senhor um dia alimentou Elias e ele caminhou tantos quilômetros de volta. Faça-nos assim, Pai, dá-nos força, renova-nos, Pai. Venha ao nosso encontro, Pai, com a palavra, como uma flecha, Senhor, que supra as nossas necessidades, todas elas, Pai. Nosso pensamento, nosso coração, nossa vida está diante da cruz, Pai. Então queremos descarregar, Senhor, todo o fardo pesado e carregar o fardo que Tu dás, que é leve, Pai. Jugo suave, Senhor. Esteja conosco, receba a nossa vinda até aqui, Senhor. Recompensa os irmãos de Sarandi que estão conosco, Pai. Recompensa o Marcos, que sempre está ajudando, Pai. Os irmãos da filmagem, Senhor. Recompense, Pai, dando mais do Teu Espírito Santo, muita saúde, Senhor. E como um todo, Pai, nós como corpo, Pai, abençoa-nos em tudo, Pai. Se alguém entrou aqui doente, desanimado, que saia animado, que saia curado, Senhor. Tua palavra não mudou, Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Vamos
Vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem sentar, irmãos. Vamos cantar mais um hino. 416. Sol maior. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano carente. Estou de novo aqui e quero Teu. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar 434? Não, desculpa, irmãos. Já cantamos 434, né? Vamos cantar mais um hino aqui. Um momentinho. Vamos cantar em Mi maior. Erga agora a cabeça. Erga agora a cabeça.
até diz: Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Olhe pro teu irmão e diga cantando: pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Erga agora a cabeça, vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. Pois a vitória é sua. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Vamos de pé? Vamos cantar de pé. Se você cair. Se você cair, com palmas. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Livre pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. Pois a vitória, mais uma vez, é nossa, é nossa, é nossa. Pois a vitória é nossa. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear.
voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua. Aponta para o irmão e diga: é tua, é tua. Pois a vitória é tua, é nossa. Pois a vitória é nossa. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Esta é a voz de Deus para cada um, né? A vitória é tua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Vamos, uma palavra de oração, incline tua fronte, estaremos ofertando. Senhor, esta felicidade e segurança de dizer que a vitória é nossa, porque somos teus filhos, Pai. O Senhor já venceu por nós, Pai. Que cada um possa agarrar com tudo, Pai, esta promessa e viver a vitória, porque a vitória é nossa, Senhor. Receba nosso cântico, louvor. Agora vamos ofertar, Pai. Receba a oferta de cada irmão. Abençoe 100 vezes mais a cada um, Pai. Na vida natural, principalmente na vida espiritual, com mais do Espírito Santo, Pai. Continua, Pai, sempre mantendo os alforjes cheios, Pai, a panela cheia, a botija sempre cheia, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Logo após a irmã Solange, pode passar a cantar seu hino.
o seu nome é digno de toda adoração. Quantos concordam com isso? O Senhor é digno, né? Quero convidar minha esposa, vamos cantar mais um hino e assim estaremos recebendo a palavra do Senhor nesta noite. Quantos estão na expectativa? Deus vai falar nesta noite. Glória. Quantos precisam que Deus fale contigo? Todos precisamos, né? Glória a Deus. Toda dor que te aflige te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta o fracasso destruindo a fé. Oh, não consinta cair se estás de pé. Oh, não consinta derrota em sua vida. Seja fiel e viva, lute para viver e vencer. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nesta vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, o seu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas, chega ao fim da jornada. Irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo a fronte exausta, marcadas de lutar.
Glórias a Deus. Eu achei tão importante esta parte. Não há vitória sem luta. Às vezes nós achamos ruim tempo de luta, né? Mas não há vitória sem luta. Não há esforço sem ganho. É tomado à força o reino dos céus. Ao terminares a lida, alcançar a salvação, será feliz nesta vida e na outra vida o galardão. Amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar Sublime Graça do Senhor. Foi a graça do Senhor. Sublime graça do Senhor. Coloque a mão no peito e diga que a infeliz salvou. Eu cego, mas vejo já. Amém. Graças a Deus por a misericórdia de Deus que tem nos encontrado, não é? Eu quero convidar vocês para ler a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 12, até o versículo 15. Tiago fica bem no final da Bíblia, depois de Hebreus, já vem o livro de Tiago, depois vem Pedro, vem João, vem Filemon, vem Judas, melhor dizendo, e depois Apocalipse. Vamos ler. Diz assim a Bíblia: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Senhor, nosso Deus, estamos, ó Deus, em uma verdadeira batalha, em uma caminhada, onde o nosso objetivo é chegar até o outro lado, onde, ó Deus, para sempre viveremos contigo, longe de toda luta, todo envelhecimento, toda doença, toda tentação, e onde nunca mais haverá, ó Deus, separação. E se o Senhor continuar conosco, nós chegaremos até o final. Ajuda-nos a manter sempre o Senhor em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, podem assentar. Eu quero, nessa noite, ter uma meditação, creio, talvez como uma escola, para nós aprender, para nós lembrar de como nos portar nessa caminhada e não darmos lugar ao diabo. A Bíblia mesmo diz para nós não dar lugar ao diabo. E eu estava pensando nesse culto durante a semana, e vinha essa escritura que eu preguei sábado ali em Ronda Alta, e meditando, anotando alguma coisa. Então, creio que foi hoje que me veio a inspiração do título, que eu quero falar com base nessa escritura, portas de entrada. E aqui olhamos quando Tiago ele vem especificando, como eu preguei ali o título ali em Ronda Alta, sobre os passos do pecado. Às vezes a pessoa normalmente, se atém no acidente em si, no acidente do carro e uma queda, ou mesmo uma doença que às vezes derruba a pessoa, ou às vezes mata. Mas nós vemos que isso não começa do dia para a noite. Há uma caminhada. Na questão do acidente, você sabe, o descuido, a imprudência, a velocidade, condições do veículo, e a pessoa vai brincando, vai forçando uma ultrapassagem, vai forçando outra, e quando vê, acontece o acidente. Assim também, na nossa saúde, a pessoa não se cuida, e quando menos espera, dá um infarto, dá um AVC ou qualquer outra coisa. Mas veja que o processo começou lá atrás. E assim nós precisamos, como cristão, conhecer as táticas do diabo. Ele tem muitas e muitas táticas. E ele nos estuda dia e noite, e assim nós também temos que estudá-lo. Você pode pensar em certo ponto, em certa queda que você vê de alguém, e pensa, mas eu não, isso aí não me atinge. Talvez esse não seja o ponto fraco, mas nós temos um ponto fraco, e o diabo ele vai procurar encontrar uma brecha, para então ele atacar ali. Por certo, veja que quando Jesus chamou Judas para compor o ministério, claro que Jesus já sabia quem era Judas e onde ia chegar. Mas eu penso que Judas, ele começou a ser atraído, vamos dizer assim, pelo dinheiro, pela posição, e ele foi alimentando aquilo. Veja que quando a mulher do unguento ungiu Jesus com unguento, o que ele fez? Ele já se escandalizou. Um unguento caro desse jeito, podia vender e dar aos pobres. Será que ele queria para os pobres ou será que ele queria para ele? Então, ali ele já demonstrou aonde ele estava, quer dizer, aonde ele estava ligado, fixado, onde era o ponto dele. E quando nós deixamos a porta, vamos dizer assim, a janela aberta para o dia, para o sol, a luz entra. Na medida que nós vamos fechando essa janela, automaticamente vai escurecendo o quarto, não é assim? E a mesma coisa no lado espiritual. Conforme nós vamos mantendo a porta aberta para as coisas de Deus e fechada para as coisas erradas, nós vamos vencendo dia após dia. Mas, às vezes, começa a abrir uma outra janela. E essa janela
vamos dizer assim, começa a abrir essa janela, em vez de entrar a luz, entra as trevas. No caso da janela, em vez de entrar as trevas, entra a luz, mas podemos aplicar vice-versa. Depende a comporta, né? Vamos falar comporta, que você abre. É o que vai vir. É o que vai dominar. Vocês já conhecem, com certeza, já usaram aqueles chuveiros que tem ali. Alguns mais antigos têm 2 torneiras. Então, você abre a fria e você vai abrindo devagarinho a quente. E aí, então, tu vai temperar a água ali no calor certo. Já conhece, né? Agora, as mais atual, então, depende, conforme você vai girando, ela vai entrando mais água fria ou mais água quente, depende. Então, depende o que nós abrirmos, é o que vai dominar a nossa vida. Então, irmãos, existem muitas portas. E aqui Tiago diz, eu quero, antes de entrar mais profundo sobre isso, eu quero meditar com vocês os passos, como ele disse aqui, que a pessoa, primeiro, ela é atraída e engodado, quer dizer, a mesma coisa, praticamente, atraído e engodado, porque a palavra engodado, ela é enganado por uma isca, ou iludido por falsas promessas, ou atraído. Então, primeiro a pessoa ela tem a atenção voltada, atraída para aquilo. E aí começa a alimentar aquilo, e vai indo, vai indo. Sempre nós vemos de forma clara na questão moral, mas não é só moral. Mas é a questão moral, sim, que tem pervertido principalmente a humanidade, né? A coisa começou com sexo e termina, né? A decadência moral e assim por diante. Então, primeiro começa, vamos dizer assim, o casal começa a achar defeito no seu companheiro aqui e ali. E começa a ver rezingas, começa a ver disputa, discórdia, não suporta mais um outro e assim por diante, e de repente, claro que vai ser atraído por outra coisa. Porque a pessoa que está com sede, ela bebe até barro, né? A pessoa que está morrendo de fome, ela come aquilo que vem na frente. E então a pessoa começa a olhar para um lado e alimentar aquilo, e quando vê, já está vencido. Como falei, acho que foi em Ronda Alta, da cobra que ela, como é que diz, ela atrai, mas a palavra certa ela hipnotiza, a cobra hipnotiza o passarinho. Eu não vi presencialmente, mas na internet você vê. Não sei como que ela consegue fixar o olho no passarinho, o passarinho vai pulando e vai para a boca dela. E a serpente é o quê? Tipo do diabo. Então, a pessoa começou lá atrás, às vezes 1 ano, às vezes 2, alimentando pensamentos errados, alimentando conversas erradas, e conversas atrai espírito. Pensamentos atraem espírito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por isso que, às vezes, a gente analisa certas pessoas e a gente tem um certo cuidado naquele ponto. E passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, quando vê, pá. Aí faz sentido, como alguém me disse agora, faz sentido. Quando a pessoa demonstra no que estava sendo atraído. Então, a coisa, o pecado, ele vai devagarinho. E o pior é que a pessoa não percebe que por detrás daquilo o diabo está ali.
por detrás daquele filme, às vezes meio que inocente, ali tem como é que eu quero dizer assim, uma imundícia no meio, às vezes pequenininha. Por trás daquele filme de romance tem algo. Entende? Então, o que nós precisamos, veja bem, nós estamos lutando, batalhando pela vida eterna. O que nós temos que fazer é abrir a porta para o Senhor Jesus Cristo e fechar todas as outras portas. E pedir: Senhor, me dê o discernimento. Às vezes a coisa começa lá, vamos dizer assim, na questão de infidelidade. Vamos dizer, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, a outra pessoa vem dar um elogio. Gente, ninguém elogia por elogiar. Vai deixar aquilo por menos? Depois dá mais 2. O que tem de estar, elogiando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. E aí, quando vê, já está na boca da serpente. E depois corrigir isso. Será que consegue? Algumas vezes sim, mas fica a marca. E eu acho que o que o cristão realmente tem que desejar e ambicionar é para que, quando fechar o livro da tua vida, o teu rastro seja de um cristão, que os filhos, que os irmãos, que os netos possam olhar para a tua vida e ver o legado que deixou. Isso não tem preço. E então, depois de atraído, ele é engodado, que a palavra engodado também ela é uma isca, o engano é uma isca. Uma isca. O que podia ser? Continua conversando, daqui a pouco fica a sós, estão entendendo? Aí já era. Como diz o ditado, é aquele ditado que eu sempre dizia, é tiro dado e bugio deitado. E aí pecou contra Deus. Mas não tinha o Espírito Santo. Eu conversando com a minha filha hoje, ela me falou isso. A mesma pergunta que um dia, eu, conversando com meu irmão sobre um assunto lá, eu disse: mas para aí, a minha pergunta foi outra. Será que aquilo era a aparência? A pessoa não era um cristão de verdade? A pessoa não era uma cristã de verdade? Será que aquilo era tudo aparência? Eu disse: não era aparência. Era. Mas acontece que a pessoa começou a ceder, e quando viu... Tinha o Espírito Santo? Tinha. Por isso que Paulo diz: não extingais o Espírito Santo, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que provaram do dom celeste, foram iluminados e recaíram, já não resta mais sacrifício. Há um ponto que não há mais o que fazer. Nós nunca vamos julgar ninguém, vamos torcer que tenha, até o final. Mas há um ponto que não há mais. Ananias e Safira pecaram o último pecado. Quando ele deixou, quer dizer, primeiro por certo, ele vinha na reunião enquanto os irmãos estavam vendendo as coisas e vivendo em comunidade. Ele pensava: mas eu não vou fazer isso. Mas o que vão dizer? Eu não vou vender as minhas terras, eu não vou. Mas depois chegou o momento que ele disse: não, vamos fazer o seguinte, vendemos e damos uma parte. E aí foi a ruína, porque eles mentiram para o Espírito Santo. Foi o que Pedro disse: a fazenda era tua, não podia ficar para você? Era tua, ninguém pediu. Mas você vem e vendeu e diz que esse é tudo o dinheiro. Então você mentiu para o Espírito Santo. Estão entendendo? E aí
se foi. Como o irmão Brano, em várias mensagens, talvez hoje eu vá um pouquinho mais longe, irmão, mas deixa eu falar. O irmão Brano, em várias mensagens, ele conta aquela história daquela moça, filha de um pastor, né? Que ele foi pregar nessa igreja desse pastor, e ele disse que ela estava lá atrás, pintada, mascando chicletes, irreverente, enquanto ele pregava. E o Espírito Santo, quer dizer, chamou ela para o arrependimento. Lembra daquela parábola da figueira que o dono da vinhateira disse: até quanto tempo essa figueira tem ocupado a terra inutilmente na minha vinha, vamos dizer, na minha fazenda? Ela não tem dado fruto, está ocupando espaço. Disse para o vinhateiro, né? Nós chamamos o chacreiro: arranca essa figueira aqui e planta outra árvore no lugar. Mas o vinhateiro, né, que simboliza o Espírito Santo, intercedeu. Disse: não, deixa mais esse ano. Eu vou estercar, eu vou adubar, para que dê fruto. E se no ano que vem não der, então será cortado. Então, há muitas pessoas que elas não dão frutos de cristão. E até quando vai? Até quando? Então, aí é o que nós devemos estar sempre com a graça de Deus em nossas vidas, debaixo da misericórdia de Deus. E voltando aqui no meu assunto, da moça que o irmão Brana conta. O irmão Brana, Deus chamou ela para ela vir. Filha, venha, quer dizer, para frente, aceitar Jesus Cristo. Ela não veio, direito dela, né? Mas quando o irmão Brana sai lá fora, ela ridiculariza o irmão Brana, xinga e diz sua coisa, como é que ela diz ali? Sua coisa estúpida, vamos dizer assim. Nunca me faça passar vergonha de novo. Se eu tiver que ir, quer dizer, para frente, eu vou escolher alguém que tenha maior senso, melhor senso. Não me faça mais passar vergonha. Porque se eu tenho que ir, eu vou, não precisa me chamar. O irmão Brana disse que ele simplesmente seguiu o Evangelho, né? E eu não lembro se é 1 ano, 2 anos mais tarde, o irmão Brana passando pela cidade, ele viu a moça, vocês conhecem essa história, né? Creio que na mensagem a respeito ele fala também. A moça com a saia desajeitada, com a garrafa de uísque, com um cigarro na mão, e ao ver o irmão Brana ainda zombou. E aí, pregador, dá um gole na minha garrafa. O irmão Brana não aceitou. Não fale isso. E ela disse: então dê um trago no meu cigarro. E então, ela como caiu em si, e ela disse: sabe, pregador, lembra daquele dia? Ele estava tratando comigo. Desde o dia que eu entristeci, que eu rejeitei, foi a última vez. Eu entristeci o Espírito Santo pela última vez. E aí ela diz: meu coração tem endurecido. Falo do meu pai todo dia, posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disso. Então o que aconteceu? O coração dela endureceu. Ela não tinha mais como voltar, ela não tinha mais arrependimento, porque quem causa o arrependimento é o Espírito Santo. Então, o que nós devemos sempre manter o cuidado. E quando eu falo manter o cuidado, aí se amplia sobre influência, sobre conversações,
sobre pensamento, sobre filme, sobre romance, sobre isso, sobre aquilo. Tantas coisas que têm a influência do diabo. E assim como Deus é real, o diabo é real também. A diferença é que Deus é o Todo-Poderoso e o diabo somente faz aquilo que Deus permite. Mas ele tem o seu reino, que é o reino das trevas. Que é o reino das trevas. Assim como Deus age através do homem, o diabo age também. Lembra que a Bíblia diz que os lenços e aventais que eram levados do corpo de Paulo curavam os enfermos? Por isso nós oramos por peça de roupa, nós oramos, ungimos com óleo. Era o lenço que curava, era um pano. Mas, entende, aquele lenço esteve em um lugar ungido, e a unção foi com ele. Nós carregamos a unção de Deus, nós carregamos a virtude de Deus. Agora, o contrário, carrega as trevas, carrega o pecado. Por isso que a Bíblia diz, não vos, como é que diz ali, não devo com jugo desigual, não vos prendais a jugos desiguais. Porque pensa você, um é um cristão, tem o Espírito de Deus, o outro tem o Espírito do diabo. E aí eu lembro que há muito tempo atrás o pastor Febrão disse, mas deu aquela e aquele deu certo. Aí ele disse, me mostra um caso que deu certo, que eu mostro 1000 que não deu. Muitas vezes Deus tem misericórdia, muitas vezes Deus traz para dentro do Evangelho, mas não devemos arriscar, né? Porque são unções diferentes. A unção de Deus, vocês estão me entendendo, irmãos? Eu quero chegar num ponto aqui que é importante. A unção de Deus nas coisas, também há a unção do diabo. Lembra que quando Eliseu já tinha morrido, os seus ossos já estavam secos, e alguém mataram um homem e jogaram na cova, em cima dos ossos de Eliseu. O que aconteceu? O homem caiu lá e levantou. A unção de Deus. Por isso nós temos que, por outro lado, crer que há unção de Deus em minhas mãos, nas tuas mãos, na minha vida, na tua vida, e preservar isso. Mas, pelo outro lado, saber que o diabo também é real. Quando o próprio livro de Daniel diz, né, que o anjo, quando chegou a ele, disse que tinha 21 dias, estava lutando com o príncipe da Pérsia. Lutando. Então, o diabo, ele age também. Através de pessoas, através de objetos. Há uma unção. Só que às vezes a gente não quer acreditar. Sim. Ali na região, talvez o irmão Ezequiel estava junto, o irmão Marcos, na região de Três Espaços, ali onde nós atendemos irmãos, que parece que o irmão do irmão José, né? Se não me falha a memória, que alguém da família deles, que começou a se enfermar, começou a entrar numa depressão terrível, terrível. E aí um dia eles acabaram, por ser Deus dirigiu, né? E eles acharam no casaco dele costurado algo dentro.
Estava lá, irmão Marcos, lembra, não? E o rapaz estava, e aquilo que eles tinham feito era para o suicídio do rapaz. Então, existe isso em todos os pontos, que o diabo está, às vezes, presente, como eu disse, nas conversações, nas amizades, dependendo da amizade. Colega nós temos, né, no trabalho, na escola, mas amigo, na casa de Deus, o pai, a mãe, aquele que realmente teme a Deus. E assim o que nós precisamos é pedir a Deus o discernimento. O discernimento. E muitas coisas que está bombando aí fora. Será que aquilo, por que está bombando? Não tem um espírito por detrás? Ah, mas não tem nada a ver. Não tem? O que nós precisamos é se achegar a Deus. Se achegar a Deus, que muitas vezes Deus mostra. Mas Deus tem muitas maneiras de mostrar, através da voz dele mesmo, através do pastor, através do irmão, através da mãe, do pai, do filho. Deus tem maneiras de mostrar. Agora, o que nós precisamos, irmãos, é fechar todas as portas. Filmes errados, séries. Gente, eu vou dizer para vocês, eu estava na minha mãe, e o meu irmão estava assistindo um filme, aparentemente o filme, nada a ver, daí de repente eu vi uma cena, que era uma cena errada. Uma ceninha ali. O que era aquilo? Era uma gota de veneno ali. Para sujar a mente, para o diabo tentar. E assim, há essas influências. Eu quero ir devagarinho para bater bem batido. Começa com a coisa, às vezes, inocente, como diz aqui em Números. Deixa eu anotei aqui. Números 25, acho que é. Números 25 é ali quando, né, nesse tempo ali, quando o profeta Balaão foi convocado pelo rei Balaque para vir e amaldiçoar Israel. E é o que o diabo quer, amaldiçoar o nosso povo. Então, vocês conhecem bem a história que Balaão foi e não conseguiu amaldiçoar, porque era um povo abençoado. Mas em Apocalipse, Jesus diz que é para se evitar, se cuidar da doutrina de Balaão, que incitava, como é que diz ali Apocalipse? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Eu não sei onde está, mas vou citar com as minhas palavras. Que ensinava a Balaque a lançar tropeços sobre os filhos de Israel para que comessem do sacrifício e se prostituíssem. Estava olhando antes ali, deixa eu ver aqui, eu anotei alguma coisa. É em Números também ali, Números 25. Aqui é Números 25, acabei de citar. Vamos ler aqui. Números 25. Que fala do acontecido, mas Jesus fala em Apocalipse, que era para se cuidar da doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel para que comesse do sacrifício e se prostituísse. E aqui em Números 25, a Bíblia diz assim:
E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Por quê? Por causa que Balaão ensinou a eles, a Balaque, a vir com essa conversa, nós somos irmãos, quer dizer, vamos ter um companheirismo ali em Baal-Peor, né? E então o povo começou o quê? Se prostituir com as moabitas, e no versículo 2 aqui, e estas convidaram o povo ao sacrifício, e estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Versículo 9. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Você vê como o diabo ele tem as maneiras dele de ir chegando. Agora, muitas coisas, eu quero falar agora bem claro, muitas coisas têm, assim como os lenços de Paulo, assim como o lenço que o irmão Brano orou, assim como os ossos de Eliseu tinha a unção de Deus, muitas coisas têm a unção do diabo. Certos presentes que a pessoa ganha, se vem de lugar duvidoso, queima. Agora quero aproveitar e contar esse testemunho do irmão Gildair, lá da nossa área. Eu nunca soube que esses tits era algo amaldiçoado. Só que a gente tem que também ter um pouco de desconfiômetro. Por que isso está bombando? Um bichinho com a boca costurada ali, com os orelhão. Por que está bombando? Não tem um demônio por trás? Tem. Nesse caso, tem. Há um vídeo do próprio bruxo que fala com todas as letras. Que ele é costurado porque ele é para quê? Para prender as pessoas, alguma coisa assim. Tem, sim. Agora, nós sabia? Não sabia. A irmã Camila sabia? Não sabia. Ela comprou um bichinho desses tits e botou na chave do carro. É verdade ou não é verdade, irmão Gildair? E o carro só incomodava. O diabo queria, não só incomodar, não. O diabo queria algo mais, é nós, é causar um acidente, é prejudicar nós, é trazer intriga entre o casal, entre a família, é trazer enfermidade. É isso que ele quer. E ontem, eu acho que foi ontem foi sexta. Não sei se foi ontem ou quinta que eu tive ali. Que daí eu perguntei de novo para a irmã, para me memorizar. E ela estava deitada, né? Acho que é isso. E algo veio forte para ela. Tire o bichinho da chave da caminhonete e peça para o Gildair orar. Tirar a chave? Tirar o bichinho da chave? Mas ela disse para mim, eu não estava pensando sobre o carro, sobre nada, sobre bichinho, sobre nada, mas algo veio forte. E ela pensou, tirar o bichinho eu vou tirar, mas não vou pedir para o Gildair orar. Deus veio de novo e disse, pede para ele orar. Isso mostrando que nós somos a autoridade representativa e nós somos pequenos deuses. Eu tenho o poder, a virtude de Deus. E então ela tirou aquilo. E a coisa foi para o lugar. Então, eu estou citando um caso, mas existem milhares. Agora, vamos virar, como é que chama a pessoa que é fanática sobre isso? Não. Mas pedir a Deus discernimento. E parece uma coisa incrível. Hoje eu fui com a Márcia comprar uns sapatinhos para a Nenê, e tinha vários sapatos, e ela se encantou num e botava no pé e queria, não é verdade? E botava no pé e queria aquele. E a mulher falou, leva esse que ela gostou. Daí eu olhei o orelhudo ali.
Entende, irmãos? Então, o que nós devemos fazer é fechar a porta. Estou falando sobre um assunto. Mas existem muitos outros. Queima, joga fora. Estava esquecendo da Keila. Lembrou? Aí a irmã Keila pegou e foi pesquisar, né? E ela descobriu o que era esse bicho. E a Sofia sempre doente. Ela pegou aquilo e jogou fora. Não lembro se ela jogou fora ou queimou. Certo é queimar mesmo. Queimou, né? É porque eles me passaram mensagem. E eu não sabia de nada. Mas daí ela disse que aquilo era do mal, o que deveria fazer? Eu digo, queima. Queima tudo. Não dá para ninguém isso, não. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou tentando trazer? O que eu estou mostrando que existe a unção de Deus e a unção do diabo. São nas pequenas coisas? São. E o que nós devemos fazer é manter todas as portas fechadas do mal. E todas as portas abertas para Deus, da meditação, da humildade, dos cultos, da leitura, da Bíblia, das mensagens, da fidelidade. Muitos e muitos e muitos têm ficado pelo caminho. E muitos vão ficar pelo caminho, como Israel. Mas eu lembro que uma vez o pastor Febrônio pregou, mas a nuvem segue caminhando. A coluna de fogo segue caminhando. Agora, se o pai ficou para trás, falando no deserto, né? O que o filho ia fazer? Tinha que dar uma choradinha rápida e andar. Porque a coluna de fogo continuava. Irmãos, e assim é no lado espiritual. Vocês vão ver, e têm visto, e vão ver ainda, muitos ficando pelo caminho. Mas vamos continuar andando pela graça de Deus. Vamos continuar andando e crendo no que a Bíblia diz, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Se a vinda de Cristo tardar e eu ficar velhinho, eu quero ficar velhinho, mas sustentando a bandeira do Evangelho, sustentando a mensagem. E um dia nós nos encontraremos na glória. Que Deus abençoe. Pastor, a gente preocupa com tudo, com cada um, com nós mesmos. Por isso que a Bíblia nos manda orar um pelos outros. Devemos orar pelo pastor, principalmente, que é o que tem que... Porque se o pastor ele não tem uma visão espiritual, como que a igreja vai ter? Se o pastor não vive o que prega, que força vai ter para pregar? Mas há um capitão que está na frente, que é o Senhor Jesus Cristo. E pela graça de Deus, nós vamos chegar todos ali. Deus vai nos sustentar, vamos manter portas fechadas do mal e portas abertas para Deus. E Senhor, entra na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, eu tentei, ó Deus, expressar aquilo que tem estado em meu coração. Durante a semana a gente fica pensando, meditando, preocupado com todos, com tudo. Mas graças a Deus que eu tenho essa convicção que o Senhor nos chamou para seguir em frente, não para ficar, ó Deus, na beira do caminho. Senhor, seja com teu povo, abençoe, dê a saúde a todos, Pai. Nos guie e nos dirija, dê força a todos, Pai. Querido Deus eterno Pai,
Seja conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Espírito que o Senhor nos deu, pelo temor que o Senhor tem nos dado, e que nenhum desses irmãos, ó Deus, seja atingido por esse diabo, Pai, mas que cada um de nós possa, ó Deus, seguir em frente. Olhe por todos, que nunca venhamos, ó Deus, se alegrar com o mal de ninguém e ficar, ó Deus, condenando aqueles que têm caído, Pai, mas que possamos ter misericórdia para que o Senhor possa levantá-los. Agora leva-nos em paz, guardado, dando uma boa noite, e que a paz do Senhor, a saúde, esteja na vida de todos os teus filhos. Olha para os nossos irmãos, Trindade, Ronda Alta, Três Passos, Sarandi. Que a bênção do Senhor seja com esse povo, com cada um de nós. E de mãos dadas seguiremos até o dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja com todos. Eu estava vendo, um vídeo de um bruxo. A gente não gosta de olhar essas coisas, mas tem coisas que a gente precisa ver. Aquele demônio, aquele bruxo ali falando dessas coisas. Desses desenhos, inclusive do Stitch. Ele disse, as pessoas, as crianças praticam magia negra em casa e os pais não sabem. Ah, como eu gostaria que tivesse esses filminhos no meu tempo de infância. Eles abertamente, eles são do diabo mesmo. Abertamente. Como é que ele falou? É o Deus da antiguidade, não sei o quê. Ele é um Deus, como é que é aquela palavra de caos, como é que é? Não, um Deus meio caótico. Ele fala. Não é não tem a tempestade assim? Pois é, ele é um Deus meio caótico. Eles são abertamente. Mas nós somos abertamente de Cristo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Amém. Que vocês possam ser fortes, firmes, saudáveis. Deus abençoe. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Não consigo viver, meu Jesus. Assim como a luz, mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera
mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido.